Geografia. O tema de hoje vai ser População Brasileira, continuação da nossa aula sobre matrizes culturais. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, você já viu que o Enem de 2020 já foi marcado? Pois bem, foi marcado para o dia 17 e 24 de janeiro de 2021. Parece distante, né? Mas não, daqui a pouco está chegando. Mas dá tempo ainda de você se organizar nos estudos. Bom, assiste o vídeo até o final e eu vou te dar algumas dicas do estudo de Geografia para o Enem. Na aula anterior, falando sobre matrizes culturais brasileiras, vocês viram que o Brasil tem 3 matrizes que fazem parte da formação do povo brasileiro. A matriz europeia, a matriz indígena e a matriz africana. Bom, claro que nenhuma delas ficaram isoladas no território brasileiro. Houve uma miscigenação que deu origem aí ao povo brasileiro. Vamos ver um pouquinho sobre a distribuição da população brasileira pelo território. Observe o mapa a seguir. Bom, pessoal, vocês podem ver que a população brasileira, ela se concentra na região do litoral. E nós temos aí, do norte do país até a região sul, uma concentração, uma densidade demográfica muito grande. Falando em densidade demográfica, você se lembra o que é densidade demográfica? Não? Então anotem aí. Densidade demográfica ou densidade populacional é a divisão do número de pessoas por quilômetro quadrado. Então, quanto mais escuro, observem aí, vocês vão ver no mapa, mais escuro é a região, maior é a sua densidade demográfica. E chama atenção novamente para a região sudeste do país, São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas, região sul, litoral do Nordeste, é onde nós temos as maiores densidades populacionais do Brasil. Observe aí no interior do país, principalmente na região da Amazônia, que essa densidade é menor. Bom, então, pessoal, podemos ver que a densidade do Brasil não é igual. Nós podemos afirmar que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. O que isso significa? Esses dois termos é bem interessante, tá? País populoso, nós temos hoje mais de 210 milhões de habitantes, porém pouco povoado, porque a distribuição dessa população pelo território brasileiro, ela não é igual. Bom, que fatores nós podemos relacionar essa característica de baixa densidade demográfica em umas regiões e alta densidade demográfica em outra? Bom, o fator econômico, ele normalmente vai definir, dentro de outros fatores, essa distribuição. Onde nós vamos ter uma economia mais forte no Brasil? Região sudeste, onde nós temos uma maior diversidade de atividades econômicas, indústrias, comércios, bancos, além, claro, dos portos de exportação aí que está nessa região concentrada na região sul-sudeste. Então, é claro que a população ela vai buscar áreas economicamente mais desenvolvidas para poder se concentrar. E claro, aí ao contrário, nós vamos ver a região da Amazônia, observei na região norte, há uma baixa densidade demográfica, uma floresta, então é claro que há uma dificuldade aí de desenvolver atividades econômicas, principalmente devido à questão da legislação ambiental. Por isso, a concentração populacional vai ocorrer aí nos centros das capitais, em Manaus, na região de Belém do Pará, mas fora isso, a densidade é bem baixa. A população brasileira tem crescido muito nos últimos 50 anos. A segunda metade do século XX demonstrou aí um elevado crescimento na população brasileira. Observe que na década de 1950 começamos a ter um aumento aí no número de população brasileira. Chegamos nessa década de 50, de 60, 70 a 100 milhões de pessoas. Então, é um fato que chama atenção. Um dos fatores é o fator econômico. Nesse período, o Brasil começa a ter um maior desenvolvimento na atividade urbana,
principalmente urbano e industrial. O campo começa a esvaziar-se, começa as pessoas a irem para as cidades. Bom, isso vai fazer com que a população tenha mais acesso à saúde, mais acesso à qualidade de vida, que vai fazer com que a mortalidade reduza. E esse é um período de transição demográfica do Brasil. Na década de 1970, nós tínhamos aí quase 100 milhões de pessoas. E 50 anos depois, esse número já chega a mais de 200 milhões de pessoas, ou seja, praticamente dobrou a população brasileira. Esse aí é uma estimativa, a partir do censo demográfico do IBGE de 2010, hoje o Brasil estaria aí com mais de 210 milhões de habitantes. Veja o gráfico a seguir, como está distribuída essa população brasileira. Observando o gráfico da pirâmide etária no Brasil, você pode observar a evolução nos últimos anos da população brasileira. Nós vamos pegar aí os anos da década de 1980, década de 1990, 2000 e 2010. Vamos analisar as duas primeiras pirâmides que mostram aí a população, a distribuição da população brasileira pela pirâmide etária em 1980 e 10 anos depois, em 1991. Bom, como é que a gente analisa essa pirâmide? Primeiro, a parte azul significa a população masculina e a parte rosa a população feminina. No meio aí você vê a idade das pessoas. Então você tem um intervalo aí de idade de 0 a 9 anos, de 10 a 19, de 20 a 29 anos, assim sucessivamente até aí 80 anos ou mais. Observe que a base da pirâmide ela é bem larga. Bom, pessoal, o que significa a formação de uma pirâmide etária? Em relação principalmente à questão do desenvolvimento social desse país, o chamado IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede aí principalmente 3 elementos: a educação, a saúde e a renda. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre o IDH brasileiro. Observe então que o formato é em forma de uma pirâmide quase perfeita. Uma base larga, que significa muitas pessoas jovens, principalmente aí de 0 a 29 anos, e uma população idosa menor, mais reduzida. Observe aí 10 anos depois, a gente já vai ter um aumento da população da faixa dos 30 aos 60 anos, um pouquinho maior. Então, isso vai mostrar uma mudança na política pública brasileira. Por quê? Porque agora você já precisa ter uma nova política que atenda também a esse grupo etário de população. O que chama atenção mesmo serão os dois últimos gráficos, que mostram aí uma grande mudança na distribuição da população brasileira. Bom, vejamos então esse gráfico na década de 2000 e de 2010. Então, pessoal, observem aí que a base da pirâmide ela está mais estreita. Observe que houve um decréscimo na taxa de natalidade, ou seja, um decréscimo no número de filhos por família, por mulheres. E isso vai fazer com que essa pirâmide comece a se estreitar na sua base. E devido à qualidade, a melhor qualidade de vida da população, você começa a ter um aumento na população ali da faixa entre os 29, 30 anos até aí a 60 anos, um crescimento considerável. Então, essa população que nós chamamos de economicamente ativa, PEA, população economicamente ativa, ela necessita de uma atenção especial, porque ela está no período de trabalho, então tem que
ter geração de emprego e renda para essa população, para que o país se desenvolva. Na década de 80, nós tínhamos aí um grande número de jovens. Nós chamávamos o Brasil de um país de jovens. E esse país, nesse período, ele deveria ter aproveitado bastante para ter uma boa formação, um bom período de escolaridade, para que essas pessoas, na década de 2000, pudessem ter maiores chances no mercado de trabalho. Isso aconteceu no Brasil? Em algumas regiões, sim. Na região sudeste, por exemplo, houve maior oportunidade. Porém, em outras regiões não teve tantas oportunidades assim. Então, nós estamos aí comparando o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social dessas regiões. O que chama a atenção na década de 2000? Olha só o estreitamento maior da base e um alargamento maior da parte que considera a população mais idosa. Isso vai refletir diretamente aí nas mudanças da política, principalmente da legislação da aposentadoria. Já teve aí muitas mudanças, não sei se você está acompanhando. Houve mudança no tempo de contribuição, na idade mínima de aposentadoria de alguns grupos de trabalhadores, mas de forma geral, devido à maior expectativa de vida, houve uma necessidade de adequar a legislação a essa nova realidade da população brasileira. Bom, então falando de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, vamos observar aí qual a posição que o Brasil ocupa dentro do cenário mundial. Analise o gráfico a seguir. Bom, gente, observem aqui que o Brasil, ele é considerado um país de alto índice de IDH, ou seja, nós estamos dentro dos países emergentes que têm aí um bom desenvolvimento social. Ele está aí hoje com o IDH de 0,761, né, ocupando aí a posição 79 entre os países, e observe aí dentro dos países desenvolvidos. Bom, o que nos chama a atenção em relação a isso? Vamos analisar alguns dados importantes. Quais são os elementos que foram analisados para poder chegar a esse dado? Bom, pessoal, vamos observar o próximo gráfico, a expectativa de vida da população. Observem nesse gráfico que a população brasileira na década de 1990 tinha uma expectativa de vida de 66,3 anos. Em 2018 aí, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro é de 75,7 anos. Bom, os anos de escolaridade, outro índice que nós utilizamos na medição do IDH. Bom, observem aí que os anos esperados de estudo da população era no ano de 1990 de 12,5 anos. Bom, isso é uma média esperada, tá, gente? Porque a realidade mostra que tivemos apenas 3,5 anos de estudo. Então, basicamente, é o ensino fundamental nas séries iniciais incompleto, tá? E já para o ano de 2018, tinha-se uma expectativa de 15,4 anos de estudo. O Brasil atingiu apenas 7,8, o que dá aí um ensino fundamental incompleto, já que hoje nós contamos com o ensino fundamental com 9 anos de estudo, ou seja, muitas pessoas, a média da população brasileira, não consegue concluir o ensino fundamental. Então, pessoal, vamos aí, pensa bem, vamos estudar um pouquinho, porque você tem que estar acima da média. Se já está acima da média, está no ensino médio, tá? Então vamos subir um pouquinho mais essa média e indo para a faculdade. Bom, então, outro item importante para medir o desenvolvimento da população é a renda. Ela está medindo aí a riqueza que o Brasil produz num ano e dividindo isso por pessoa. Então, você tem aí uma média, claro que é uma média que dentro de países desenvolvidos, ela chega muito perto da realidade, mas em países mais pobres, países subdesenvolvidos, devido à sua desigualdade, há uma diferença muito grande desse dado.
mas vamos observar na tabela essas informações. Bom, em 1990, a renda da população em dólares estava entre 10 mil dólares, então, anuais. Em 2018 subiu para 14 mil dólares, o que equivale hoje mais ou menos, multiplica isso por 6, né? Você vai ter aí uma média de renda da população brasileira. Bom, concluindo a nossa aula, vamos analisar um gráfico falando sobre a transição demográfica no Brasil. Então, analisando essa transição, a gente entende um pouquinho melhor como os aspectos econômicos e sociais vão afetar a população brasileira. Bom, observe então esse gráfico. Esse gráfico ele mostra aí a parte em verde, o crescimento da população. E a linha em azul, a taxa bruta de natalidade, ou seja, o número de pessoas nascidas. E a linha vermelha, a taxa bruta de mortalidade. E a linha em amarelo, o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo, pessoal? Lembra aí? Anota. Crescimento vegetativo é o resultado entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Bom, se você observar na imagem, no final do século XIX, o Brasil tinha aí uma alta taxa de natalidade, mas também tinha uma alta taxa de mortalidade. Por isso, o crescimento vegetativo da população, ela se mantinha. Agora observem que quando começa a reduzir a taxa de mortalidade, mas permanece a taxa de natalidade alta, o crescimento vegetativo aumenta. Então, você tem aí um aumento da população. E esse aumento ele vai ser observado aí maior na década de 60 e 70, aonde você tem uma redução da taxa de natalidade, mas você tem também uma grande queda na taxa de mortalidade, a maior queda da taxa de mortalidade, devido principalmente ao acesso da mulher ao mercado de trabalho, à liberdade da mulher agora escolher de ter filhos ou não, e se tiver, não era mais aquele número de filhos como se tinha no passado, aí 10, 15 filhos, como a gente via aí nos nossos avós, bisavós. Então, continuando a análise do gráfico, observe aí que depois da década de 80, nós tivemos uma redução significativa da taxa de natalidade e um equilíbrio da taxa de mortalidade. Então, nós temos aí um crescimento vegetativo que começa a se estabilizar. Bom, então, aí os dados, né, sobre a população brasileira, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, pessoal, como eu havia prometido, nós vamos aí fazer uma relação dos conteúdos de geografia que mais caem no Enem. Esses conteúdos foram selecionados do Enem de 2009 a 2017. Anota aí, então, esses conteúdos. Bom, geografia agrária, caiu aí nesse período 58 questões. Nós já fizemos uma playlist sobre geografia agrária. Se você não assistiu ainda, volta lá no nosso canal, seleciona os vídeos e assiste. Faltando 2 aulinhas apenas para a gente completar o nosso assunto. Bom, meio ambiente caiu 56 questões, questões econômicas e globalização 43, geografia urbana 32 questões, geopolítica 27, demografia e cultura 26. Demografia está dentro do tema que nós estamos trabalhando nas últimas aulas, falando aí sobre transição demográfica, matrizes culturais e população brasileira. Essas 3 aulas estão dentro de demografia. Bom, temos também geografia física com 27 questões. Dentro de geografia física vai pegar aí os temas de relevo, clima, formação do solo, tá? Vamos ter aí, já tivemos algumas aulas, vamos ter mais algumas para reforçar esse conteúdo.
Temos também Tecnologia de Transporte e Comunicação com 16 questões, Indústria com 13, Energia com 12 e Cartografia com 7 questões. Então, claro, pessoal, não é nenhuma garantia que essas questões vão cair ou não no Enem, mas vale a pena você estudar os conteúdos que você sente um pouco mais de dificuldade. Pessoal, terminamos mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva para receber aí as nossas aulas semanais e deixa seu comentário no vídeo, a sua pergunta, a sua dúvida, coloca aí se você gostou ou não, faz aí o seu like e boa semana de estudo para todos e até a próxima aula.